E aí, como consequência, né, a People é uma corretora de seguros hoje, onde os clientes têm 14% a menos de custo de saúde do que o mercado. A gente tem um nível de satisfação de 96% dos funcionários que interagem com a People. E hoje, 80% dos funcionários interagem com a People todos os anos. Agora, Manu, o que é a People Saúde para quem nunca ouviu falar de vocês? Legal. A People é uma corretora de seguros. A gente ajuda empresas no Brasil a comprarem e gerirem benefícios de saúde para os seus funcionários. Para quem não sabe, hoje no Brasil, a gente tem 50 milhões de pessoas com plano de saúde. Dessas 50 milhões, 33 milhões são através de um benefício corporativo, ou seja, a empresa paga o plano para o funcionário. E esse é um custo que cresce 20% nos últimos 20 anos. Então, assim, tá ficando meio que impossível para as empresas pagarem plano de saúde para os seus funcionários. E aí, o que a People tenta fazer? O olhar de corretora de seguros, ele foi sempre muito transacional. Então, a corretora, parecia com corretora de imóveis, eu ia lá, comprava, vendia e ia embora, aparecia na renovação. A People enxerga a corretora como um especialista de saúde em tempo integral, aliado do RH que não é. Então, o que a gente faz? Igual eu falei, a corretora tem acesso aos dados de saúde dos funcionários. 100% do tempo a gente está com esses dados, tentando trazer insight sobre como está usando, por que o custo está subindo, quais são os grandes ofensores, qual é o plano de ação. E aí que a gente percebeu? O plano de ação também era difícil de executar. Por quê? O RH não pode chegar na pessoa que está doente, ou na pessoa que usa muito pronto-socorro e falar, para de usar o pronto-socorro. Até por questão de sigilo médico. Mas eu posso. Então, eu construí um time de saúde trabalhando dentro da People. Então, eu tenho enfermeira, eu tenho médica, eu tenho guia de saúde. E eu faço essa intervenção que eu chamo individual. Então, eu vou a nível de funcionário para mudar comportamento ou para acompanhar caso crítico. E eu vou a nível de população para entender padrão. Então, um exemplo. Saúde mental, que é um super tema hoje, é também um super ofensor de custo de saúde. Seja por questão de terapia, reembolso de terapia, seja por uma questão de casos psiquiátricos, internações psiquiátricas que estão ficando cada vez mais comuns. E aí a gente vai lá na People, por exemplo, chama uma empresa inteira e faz uma conscientização sobre saúde mental, sintomas, como combater, quais são as coisas mais aderentes ou eficientes para resolver aquilo. E a gente faz um para N, né? Então, é uma sala de 1.000 pessoas, física ou virtual, e a gente está falando com 1.000 pessoas que podem eventualmente mudar comportamento. E aí, como consequência, né? A People é uma corretora de seguros hoje, onde os clientes têm 14% a menos de custo de saúde do que o mercado. A gente tem um nível de satisfação de 96% dos funcionários que interagem com a People. E hoje, 80% dos funcionários interagem com a People todos os anos. Então, a gente tem um nível de interação muito alto, tecnologia muito importante para a gente conseguir interagir com muita gente de uma vez só. E a gente tem também toda uma infraestrutura, um software criado para RH ali, gastar menos tempo com atividade operacional, que era o core de benefícios há 10 anos atrás. Para passar a ver benefícios como uma coisa mais tática e estratégica. Então, é agenda positiva para RH, é agenda de renovação de plano de saúde, é olhar para o pacote de uma maneira mais crítica. Então, a People construiu essas coisas e cresceu muito nesse processo. Então, a gente começou em 2019 com 0 clientes, um PowerPoint e um CNPJ. Hoje a gente tem 200 clientes, mais de 1 bilhão de prêmios sob gestão, 200 mil pessoas que a gente cuida todos os meses. E crescemos muito, assim. Então, temos uma trajetória super interessante no mercado também. Então, esse é um pouquinho da People. E quem é o público-alvo ideal da People? Hoje são empresas médias grandes aqui no Brasil. Então, o nosso cliente médio tem hoje uns 800 mil funcionários. Mas a gente atende a partir de 100 funcionários e vai até 15 mil funcionários. Eu tenho empresa de fábrica de 15 mil pessoas que trabalham em 3 fábricas diferentes, uma no norte, uma no centro-oeste, uma no sul. E eu tenho escritório em São Paulo com 100 pessoas. Eu brinco. Tem plano de saúde. Tem custo de saúde subindo com base na utilização do próprio plano. E tem vontade de ter resultados diferentes com corretoras de seguros que já não estão fazendo muito por você, a People é a corretora certa. Muito bom. Você toca numa área que quando eu comecei a recrutar especificamente para recursos humanos, eu identifiquei ali que é a maneira mais fácil e mais trivial de ter desvio, corrupção, que é benefícios, né? Vocês identificaram isso também? A People, ela alerta o líder, olha, tem alguma coisa
estranho aqui. Legal. A gente hoje identifica muita fraude do beneficiário. Do beneficiário. Tá. Então, assim, uma das coisas que me falaram quando eu comecei a Pipo você vai ver muita gente de RH potencialmente pedindo de maneira indireta algum tipo de incentivo para fechar o plano. Sim. Ou fechar você como corretora. Sim. Não aconteceu, tá? Nos últimos 5 anos, 6 anos agora de Pipo, e eu me envolvo muito no comercial da empresa, eu adoro vender. Eu vi uma vez, pra não dizer que eu nunca vi. E foi uma conversa assim, a pessoa falou, eu falei, tá, a gente trabalha assim, sutil. É sempre sutil. E vida que segue. Onde tem muita fraude hoje, que a gente também trabalha muito com os RHs, é fraude de prestador e beneficiário. E aí, pra quem tá nos ouvindo, o que significa? Múltiplos reembolsos, isso é fraude. Sim. O que significa médico que às vezes faz uma cirurgia letiva e coloca mais material, medicamento, prótese do que necessário. Então, vai fazer uma cirurgia de coluna, tem 20 parafusos. A pessoa perfurou do pescoço até a lombar. Então, assim, tem muito tipo de fraude e desperdício nesse sentido. As operadoras também melhoraram muito o nível aqui. E a entrada da coparticipação, ou seja, as pessoas pagarem um pedacinho do que elas usam, também mudou demais comportamento. Então, também tem mudado muito o mercado muito rápido, mas essa é uma questão mais aparente do lado do colaborador. Sim. Você falou um pouco sobre benefícios como deixou de ser operacional e ser tático, estratégico, e eu concordo 100%. O que seria isso na tua visão? Qual é o máximo desse conceito que você acha? Legal. Eu brinco assim, né? Tem um jeito que eu sempre penso, assim. Eu sempre tenho vários frames na minha cabeça. Eu brinco assim com o meu time, eu falo, eu vejo o mundo em imagens. Eu vejo mesmo, assim. Eu sou muito, vejo as coisas em sistemas. Eu acho que tem uma pirâmide ali, quando a gente pensa em qualquer coisa, qualquer atividade do ser humano, que é quase que uma pirâmide de Maslow. Na base dela são coisas mais recorrentes, mais simples, mais operacionais mesmo. Depois elas ficam no meio ali mais táticas, depois elas vão para um nível mais estratégico. O estratégico, para mim, ele é até aspiracional. Sim. Porque as pessoas querem ser estratégicas, né? Tem muita gente que, às vezes eu venho falar comigo, Manu, acho que meu trabalho não é estratégico. Aí eu penso assim na minha cabeça, será que o meu é? Né? Assim, o que é ser estratégico, né? Acho que é uma coisa assim, até meio inatingível, mas... Eu acho que as pessoas, elas pensam que estratégia é você ficar numa sala, olhando para um lugar, ou uma tela, ou uma janela, ficar pensando. 8 horas pensando. Às vezes, isso acontece. Só que ninguém faz isso. Não. Estratégia não é isso, gente. Ou também acho que também tem uma visão de estratégia que é assim, eu faço um projeto... E que vai mudar o mundo. Que vai mudar o mundo. Quando, na verdade, as pessoas estão fazendo 250 coisas, que 249 deram errados, uma mudou o mundo, mas... E olha lá. Mas ninguém viu o resto, né? Então, assim... o que isso significa no âmbito de benefícios, na minha opinião? O que é ser operacional em benefícios? Quando você pensa num RH hoje, num cliente meu, ele tem que incluir os funcionários que estão entrando na empresa, excluir os que estão saindo da empresa do plano de saúde para ele não pagar por aquilo. Ele tem que pagar uma fatura uma vez por mês, e ele é acionado múltiplas vezes pelos funcionários para ter dúvidas pontuais sobre... posso incluir meu filho, como funciona, ou atende a rede tal. Isso para mim é tudo operacional. O que a Pipo propõe a fazer? Deixa eu fazer tudo isso. Então eu ponho lá um sistema na mão dele, o sistema se conecta com a folha, integra na operadora, a movimentação ele não faz mais, eu boto um concierge na mão do colaborador que chama Pipo Cuida, eu respondo as dúvidas por ele, e aí meio que cria um vácuo na vida daquela pessoa, porque 90% do que ela fazia, ela não vai ter que fazer mais. E é até um processo difícil às vezes, porque as pessoas não querem mudança, né? Elas querem coisas que elas conhecem bem. Zona de segurança. Zona de segurança. E aí você tem que meio que acostumar ela aos poucos e falar, cara, vai abrir aqui um negócio. E aí o que é tático nesse contexto? Para mim, tático vamos convergir aqui nessa sala que pra gente entregar o nosso melhor trabalho, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que estar saudável, né? Então a gente tem que estar com a cabeça boa, o corpo minimamente são. E como que eu, como RH, ajudo nesse processo? Eu não vou conseguir cuidar de ninguém por aquelas pessoas, mas eu posso trabalhar em letramento, eu posso trabalhar em estímulo. E aí a Pipo vira uma ferramenta na mão desse RH para essas coisas. Por quê? A Pipo tem lá um portfólio de ações de saúde, a gente constrói um calendário anual de ações que ele vai fazer. A gente tem produtos, por exemplo, competições de saúde física dentro da empresa, que é tudo pelo WhatsApp, é tudo com AI que a gente criou, para o RH ter ferramentas para estimular pautas que são mais importantes.
E aí, o que é estratégico? Estratégico, quando eu penso em benefícios, para mim é redesenho de pacote, repensar, quando eu entrei no mercado, quanto mais benefício, melhor. Essa era a máxima. Então, eu via RH falar assim, eu dou 30 benefícios, enchi a boca. E aí, eu pensava na minha cabeça. Nenhum serve pra mim. Nenhum serve pra mim ou ninguém usa nada. Que é o mais comum. Que é o até mais hoje. comum. Tipo assim, tem 30 coisas que ninguém tá usando porque dá um trabalho horrível gerir 30 pessoas. Então, pra mim, estratégico é de tempos em tempos, uma vez por ano, provavelmente, parar, olhar pra aquele pacote e falar, tô gastando 40 milhões de reais com benefícios, que é dinheiro pra caramba, como as pessoas estão usando, que problema que eu tô resolvendo, como que eu otimizo aqui o meu gasto pensando nos efeitos que eu quero ter. Pra mim, isso é bem menos recorrente, mas o que a Pipo ajuda essas pessoas nessa hora que chega? Dado. Então, como que o mercado está operando, como que seus concorrentes estão operando, como que seus funcionários estão usando as coisas, o que eles estão consumindo, o que a gente poderia colocar de adicional, o que poderia tirar, mas não é frequente, né? Eu falo assim, o seu dia a dia, ele não é um dia a dia estratégico, ninguém tem um dia a dia estratégico. Então, a gente criou uma solução que ela fala com essas 3 coisas aqui, e libera o RH para funções um pouco mais de valor agregado, que é o que eles deveriam ter realmente focando, né? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E se por um acaso você tiver dificuldades para contratar profissionais de tecnologia das áreas de dados, arquitetura, governança, estruturação e analytics, manda uma mensagem para a gente que a gente vai te dar todo o suporte para recrutar e selecionar os melhores talentos do mercado para você. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.